Vamos lá, galera, continuando aqui com as nossas propriedades atômicas. A gente já viu o número atômico, já viu formação de íons, né? E agora a gente vai ver aqui o número de massa, tá certo? O número de massa é bem básico e bem simples de você pensar. Como a gente falou nos vídeos anteriores, onde fica concentrada a massa do átomo? No núcleo, né? Se a massa do átomo fica concentrada no núcleo, para a gente calcular a massa atômica, basta a gente fazer o quê? Somar todas as partículas que tem no núcleo. Quais as partículas que tem no núcleo? Próton e nêutron. Então a massa atômica que a gente representa com a letra A vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Molezinha, né? Que é óbvio que a gente também pode dizer que é Z, número atômico, mais o número de nêutrons, porque a gente já sabe que número atômico e número de prótons é a mesma coisa. Tranquilo? E assim a gente calcula a massa. E aí, muito importante, como a gente representa um átomo então no papel? Muito simples, ó. Eu estou falando da representação no papel, fora da tabela, porque na tabela periódica é completamente diferente. Mas se você for representar, olhar um átomo numa questão, por exemplo, ele sempre vai estar de uma dessas duas formas aqui. Aqui, ó, o X vai ser o símbolo do elemento. Então, se for ferro, vai estar Fe. Se for hidrogênio, vai estar H, tá? Se for flúor, vai estar F. E aí você tem o símbolo do elemento. Quem é que vai definir o símbolo do elemento? Você já sabe, né? O número atômico, o número de prótons. E o número atômico é obrigatório, tá, gente? Não pode botar em outro lugar. Sempre vai vir abaixo do elemento à esquerda, tá? Então, o número atômico sempre vai estar abaixo do elemento à esquerda nessa notação. E a massa? A massa sempre vai estar escrita acima do elemento à esquerda ou à direita. Tranquilo? É óbvio que esse primeiro aqui é mais usado. Por quê? Porque se você tiver que representar uma carga, se for um íon, aí a carga do íon vai ter que ficar aqui à direita. Então a massa só vai poder entrar aqui. Então esse primeiro é mais usado. Mas nada impede, se for um átomo neutro, que você bote o número atômico à esquerda abaixo e a massa você pode botar à direita em cima. Tranquilo? Então, se você vê uma representação dessa, você já sabe o número atômico, o número de massa, já sabe o número de próton, já sabe o número de elétron e, obviamente, já sabe o número de nêutron, né? Porque a gente vai ver aqui como calcula, mas é super fácil. Tranquilo? E aí, vamos continuando. Propriedades interatômicas. Agora que a gente já sabe as propriedades atômicas, a gente vai ver as propriedades interatômicas. Inter, entre. Atômicas, átomo. Então, aqui você vai ter as propriedades entre átomos. Isso aqui são semelhanças que alguns átomos que são diferentes vão apresentar entre si, tá certo? A primeira é a isotopia, tranquilo? Os isótopos. O que são isótopos, gente? Isótopos são átomos diferentes que apresentam o mesmo número de prótons. É só você olhar o Pzinho aqui, que ele tem P de próton, e aí fica fácil de lembrar. Então, isótopos apresentam o mesmo número de prótons. Isso significa o quê, gente? Se apresenta o mesmo número de prótons, apresentam o mesmo número atômico. Se apresentam o mesmo número atômico, eles são o quê? São átomos do mesmo elemento, tá? Então, o que significa? Existem átomos diferentes de um mesmo elemento, professor? Exatamente isso. Olha o exemplo que eu botei aqui para vocês, ó. O hidrogênio. Existem 3 hidrogênios conhecidos na natureza. O hidrogênio de massa 1, o hidrogênio de massa 2 e o hidrogênio de massa 3. Por que os 3 são hidrogênios? Porque os 3 têm o mesmo número atômico que é 1. E por isso eles são isótopos, tá? E o que diferencia de um para o outro? Obviamente, a massa está diferenciando. Então, o que diferencia também é o número de nêutron, né? Esse aqui ele tem um próton e nenhum nêutron, por isso que a massa é 1. Esse tem um próton e um nêutron, por isso a massa é 2. Esse tem um próton e 2 nêutrons, por isso a massa é 3. Beleza, gente? E assim a gente vai diferenciar um do outro. Ah, professor, mas qual é o hidrogênio que eu vou ver na tabela? Porque na tabela periódica você tem lá o número atômico e o número de massa. Só que na tabela o que eles fazem? Como você tem vários hidrogênios conhecidos na natureza, eles fazem uma média ponderada das massas para colocar lá na tabela. Tanto que você vai ver que muitos elementos da tabela apresentam massa lá com valores decimais, de 35,5. O hidrogênio, por exemplo, se você pegar uma tabela completinha, vai estar 1,001, alguma coisa. Por quê? Eles fazem uma média ponderada, mas é uma média ponderada, não é uma média simples. Não é simplesmente somar os 3 e dividir por 3. Eles fazem uma média ponderada considerando a abundância de cada um desses 3. O que é abundância? É a quantidade que você tem de cada um na natureza. O hidrogênio que está mais presente na natureza é esse primeiro aqui. Então a massa na tabela periódica, a massa dele vai estar com certeza mais próxima de 1, porque ele é o mais abundante, é o que existe em maior quantidade. Tranquilo? É assim que a gente faz a massa atômica na tabela periódica, tá? Isóbaros.
Ó, é só olhar aqui que tem um Azinho. Então, os isóbaros são átomos diferentes que apresentam o mesmo número de massa, tá ok? Então, aqui, ó, você tem o nitrogênio, número atômico 7, por isso que ele é nitrogênio, massa 14. Show? E aqui você tem o carbono, tem número atômico 6, mas tem massa 14 também. Então, tá vendo aqui? São elementos diferentes, porque o número atômico é diferente, mas a massa é igual. Isso faz deles dois isóbaros. Tranquilo? Pulando aqui para baixo, isótonos apresentam o mesmo número de nêutron. Olha o Nzinho aqui de nêutron para te ajudar. Então, os isótonos têm o mesmo número de nêutron. Talvez seja um pouco mais difícil de perceber que os outros dois de cima, porque esses aqui já estão na cara, né? Você vê ali que o número é igual e vê aqui que o número é igual. O isótono não. No isótono, o número atômico é diferente, a massa é diferente, mas aí o número de nêutron vai ser igual. E como é que calcula o número de nêutron? Muito mole, né? Se aqui a massa é próton mais nêutron, ó, é uma equaçãozinha bem simples. Pega o número de próton, joga para o outro lado para achar o número de nêutron. Vai ficar como? O número de nêutron é igual ao número de massa menos o número de próton. Ali você tem massa e próton. Então, olha só. Quantos nêutrons tem o neônio? 20, que é a massa, menos 10. Então, aqui você tem o número de nêutron igual a 10, certo? E aqui, massa 19, número atômico 9. 19 menos 9, você tem o número de nêutron igual a 10. Então, se eles têm o mesmo número de nêutron, eles são átomos isótonos. Fique esperto com isso, porque parece muito fácil, mas na hora de elaborar a questão, eles podem colocar muita pegadinha contigo com esse tipo de coisa. E por último, a gente tem os isoeletrônicos, que obviamente eu esqueci aqui o acentozinho, tá? Os isoeletrônicos, como o próprio nome já fala, vão ter o mesmo número de quê? De elétrons. Isso acontece muito com quem? Com os íons. Por quê? Porque íon perde elétron, ganha um elétron. É lógico que dois átomos neutros, se eles não forem isótopos, eles não têm como ter o mesmo número de elétron, né? Aqui no caso, ó, potássio, número atômico é 11. Então ele tem 11 prótons, certo? Só que aqui ele perdeu um elétron, então ele ficou com quantos elétrons? 10, sacou? Aqui o magnésio, 12 prótons. Tinha 12 elétrons, mas perdeu 2 elétrons, ficou com quanto? 10. O neônio, 10 prótons, mas está neutro, então o número de próton é igual ao número de elétron, 10 elétrons. Oxigênio, número atômico 8, ganhou 2 elétrons, né? Então ficou com 10 elétrons. E o flúor, número atômico 9, ganhou 1 elétron, ficou com 10. Então todos esses 5 aqui apresentam 10 elétrons. Então todos eles são isoeletrônicos. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos para a próxima agora. Eu vou apagar aqui para a gente terminar logo isso. Vamos lá.